Então, que bênção, né? Hoje estou feliz, né, que estamos juntos aqui para mais um culto. Minha apóstola, é uma alegria vê-la aqui. Eu fiquei preocupado que a nossa apóstola sempre vai com o irmão Andrade nas viagens, nessa ela foi a trabalho. Mas o coração balançou um pouquinho, né, apóstola? Balança, né? Um pouquinho na saudade, né? Balançou, irmão Andrade, um pouco o coração? Saiu um pouquinho e voltou. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém. Oh, Jesus. Rapaz, nossa apóstola é guerreira, né, irmão? Guerreira, nossa apóstola. Eu admiro minha apóstola, é muito por isso. Sua garra também, mulher guerreira. Amém. Mamãe também está aí, minha mãe, Deus abençoe a senhora. Amém. Sabe que a senhora mora aqui, nunca vai pagar aluguel, assim, aqui é grátis, sempre. É vitalício. Amém? Glória a Deus. Tá bom, queridos? Vamos só meditar numa palavra. Prometo que eu não vou dessa vez eu prometo que não vou me adiantar muito. Eu quero ler alguns versículos, porque se nós viemos à casa do Senhor e não ouvimos a palavra, é como ir na padaria para comprar pão e não comprar o pão, né? Então você precisa ouvir a palavra, adoramos, né? Agradecemos, honramos, e agora vamos honrar a palavra do Senhor, que é o principal que nos faz estar aqui nessa noite. Amém? Então você vai abrir na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo 3, tá bom? 2 Pedro, capítulo 1, não é 1 Pedro, é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Amém? Glória a Jesus. O Sócrates está ali também. Sócrates, meu filho, seja bem-vindo. Ontem ele esteve ali conosco num café da tarde maravilhoso com a irmã Bárbara. Cadê a irmã Bárbara? Está ali atrás? Ô, glória! Amém, amém. Vamos começar a palavra, vamos lá. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3. Amém? Pegue sua Bíblia aí, em nome de Jesus Cristo. Vamos ouvir a palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé e a virtude, com a vossa fé e a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez mais confirmar a vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fique em pé ainda, vamos só orar rapidamente, aí você já senta. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos e te glorificamos. E nós queremos nessa noite pedir a direção do teu Santo Espírito, que o Senhor fale aos nossos corações de uma forma especial, que o Senhor fale aos nossos corações de uma forma, Senhor, poderosa.
que possamos ser tremendamente edificados pela Tua palavra, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos liberte, que o Senhor nesse momento nos faça compreender a vontade que o Senhor tem para nós nesse tempo. Nos ajuda, nos ensina, nos fortalece. Pai, que todas as forças contrárias de Satanás e seus demônios sejam silenciadas agora, toda atividade maligna, e que o nosso coração seja conduzido, Senhor, para aquilo que edifica. Toma a direção, meu Pai, deste culto mais uma vez. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Só quem crê, diga amém. Aplauda o Senhor, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero meditar com você de forma breve. E eu tenho certeza que se você entender isso aqui, a sua semana vai ser melhor. E você provavelmente vai evitar alguns estresses, você vai evitar alguns conflitos, e você vai evitar também perder a bênção essa semana. A primeira carta, minha apóstola, a primeira carta de Pedro, ela trata de algumas questões no que diz respeito às perseguições. E essa carta que trata sobre as perseguições, o apóstolo Pedro nos ensina a importância de eu perseverar em meio às perseguições, de nós perseverarmos em meio às lutas, apesar dos desafios que nós enfrentamos. O apóstolo Pedro, ele vai falar que o diabo está, por exemplo, ao nosso... Algumas traduções falam ao redor, porque criou-se tipo um jargão. O diabo está ao nosso derredor e os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Mas, na verdade, derredor e redor é quase a mesma coisa. É só questão de tradução. O que o texto quer dizer é que ele está na espreita ali, ele está esperando ali. Claro que os anjos do Senhor estão nos guardando. Ele vai falar sobre o diabo estar ao nosso redor, ao nosso derredor, conforme você queira falar. Ele vai falar, por exemplo, da importância de eu ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. E ele faz uma série de exortações, sabendo que lá o Império Romano estava perseguindo, estava espreitando e estava, por exemplo, de tal forma apertando que os cristãos estavam muitas vezes ponderando se valia a pena ou não servir a Jesus. E é uma coisa que nós devemos analisar, porque nos tempos de perseguições, nos tempos de dificuldades que nós passamos, as lutas, elas vão nos provar. Você sabia que a luta, ela nos prova? Diga para o seu irmão, as lutas, elas nos provam. E queria pedir, se fosse possível, os irmãos que estão aí atrás pudessem sentar. Se você não é intercessor, sente. Agora não é hora de conversar. Você veio para ouvir a palavra. Em nome de Jesus, sente em nome de Jesus. Amém? Pedir para o diácono de conversar com os irmãos atrás. Aqueles que puderem sentar, sentem em nome de Jesus. Peço sua atenção. Não prometo que eu não vou demorar. Vou ser bem breve. E aí eu vou terminar de falar e você não vai receber aquilo que Deus quer te entregar nessa noite. Então, preste bem atenção. A primeira carta, como eu estava dizendo, o apóstolo Pedro, ele vai exortar a igreja para nós não desistirmos em meio aos problemas. Sabe por quê? O que mais desvia crentes hoje são os problemas e as dificuldades. E aí, o apóstolo Pedro, ele não está tratando sobre religião. Ele não está tratando de você ter uma placa firmada em você como cristão. Ele vai muito além disso. Ele fala que o nosso testemunho é um reflexo de uma comunhão que eu mantenho com Cristo. E a primeira carta do apóstolo Pedro, ela vem dizer, olha pessoal, não desistam. Continuem exultante na esperança, mesmo em meio aos sofrimentos. Porque problemas na igreja nós vamos ter,
problemas na sociedade nós vamos ter. E aí, o que nós vamos fazer? E o apóstolo Pedro, ele vai exortar a igreja para que ela não abandone o caminho do Senhor. Porque no meio das dificuldades, no meio dos problemas, é que realmente, queridos, nós aprendemos e sabemos quem de fato nós somos. Irmãos, não se assuste, mas o nosso coração é terrivelmente enganoso. E Deus, através do seu Espírito, Ele começa a cavar e jogar tudo que não está bom, irmãos, para a superfície. Eu vou dar um exemplo para você. O rei Saul era um homem cheio do Espírito Santo. O rei Saul. Mas era um rei carnal. Mas apóstolo, como é que é isso? Um crente tem o Espírito Santo e pode ser carnal? Pode. Porque não é para ser. Estou falando que pode ser, mas não é que é para ser. Ele se torna carnal porque o Espírito Santo está jogando para a superfície a carnalidade. Sábado tivemos na consagração aqui, nós compartilhamos. Essa semana veio uma vizinha minha me afrontar em frente de casa. Ei, irmão, Ives, olha aqui. Essa mulher aqui, tu tem que falar com essa tua inquilina aqui, porque não sei o que. Irmãos, aí a vontade, eu fui na carne, na hora sim, irmãos. Fui para a carne. Aí eu comecei a falar com o Espírito Santo falou, baixa tua bola, baixa. Nada de voadeira do Van Damme agora, nada. Te acalma aí. E aí eu comecei a me acalmar, tentei me acalmar. Falei, sim, mas o que está acontecendo? Não, porque ela é desaforada. Ela manobrou aqui, bateu na grade e me perturbou toda. Aí eu fiquei assim. Eu falei, sabe o que está acontecendo? Chama-se paranoia. A senhora está paranoica. Porque, minha senhora, eu vou ficar doido. O quanto de pessoa que manobra em frente da minha calçada, quebraram a calçada da mamãe, já amassaram o nosso carro, já me roubaram aqui. E mãe, o mundo não acabou para mim. Aí a mãe dela estava que nem cirinlada lá também. Eu falei, a senhora tamanho uma senhora. A senhora veio fazer confusão porque uma mulher manobrou. E eu falei, eu estou correndo, não vou falar com a minha vizinha não. Sabe por quê? Porque eu não tenho nada a ver com os atos dela. Aí ela ficou me olhando. Não, mas você tem que falar. Aí eu falei, minha irmã, vamos nos acalmar, eu estou aqui de boa. Mas, irmãos, aqui dentro, a carne estava assim, vou dar do Van Damme. Eu vou arrancar essa grade que eu estava do lado de fora. Aliás, do lado de dentro, e ela estava lá do lado de fora. E eu vou arrebentar essa grade. Aí eu não, fica aí, o Espírito Santo te acalma. Aí, não, tá bom, não sei o que. Aí ela foi bufando, né? Então, aí o Espírito Santo me faz lembrar disso. No meio das dificuldades, do sofrimento, das afrontas. Por exemplo, irmãos, uma coisa que eu não gostava era ser exortado. Minha apóstola está aqui. Quantas vezes ela puxou minha orelha e eu bati de frente com ela? Aí depois o Espírito vai lá, peça perdão para ela, baixa a tua bola, baixa a tua bolinha. Então, as provações, elas são constantes. Mas aqui Pedro também, estou na primeira carta, eu vou finalizar aqui na carta 2, rapidinho, vou já finalizar. E aí Pedro, na primeira carta, ele vai dizer o seguinte, olha, no meio dos sofrimentos, por exemplo, quando alguém cai enfermo, irmãos, manter a fé é muito difícil. Manter a fé no meio dos problemas, quando você perde a esperança, quando você enfrenta às vezes um problema dentro de casa, irmãos, que é muito difícil. Eu acho que aí que é o que nos tira da presença, é os problemas dentro de casa mesmo. Cônjuge com os cônjuges ali, os filhos, problema financeiro, enfermidade, isso nos tira muito da presença de Deus e não deveria nos tirar, deveria o que? Nos aproximar. Mas aí vem Deuteronômio 8 e fala, te deixei passar a dificuldade, te deixei passar a escassez, para saber o que estava no teu coração. Então nós que um dia levantamos a mão e aceitamos Jesus, nós não foi dito que não passaríamos por luta e iríamos enfrentar tribulações. Mas devemos passar no meio das tribulações com alegria. Não alegria porque estamos sofrendo, mas alegria por saber que nós não estamos sozinhos. E é justamente, irmão, nesse processo é que Deus está trabalhando em nós. E aí eu quero finalizar essa palavra de hoje falando por que Pedro escreve a segunda carta. Ele vai usar a segunda carta para confrontar algo que não pode existir em nós, que diga assim, a falsidade. Não pode existir em nós falsidade. Sabe por que muitas vezes pessoas também se afastam da presença de Deus?
é porque muitos irmãos que dizem ser servos de Deus não são de fato. Envergonham demais o evangelho. Como eu disse, irmãos, eu estava para me estressar mesmo com aquela mulher, porque ela já tinha me esculhambado uma outra vez. Aí veio aquele negócio de novo, eu fiquei com vontade de, de falar umas boas para ela, e eu tentando me controlar. Irmão, você não sabe a luta que o Espírito Santo travou com a minha carne, irmãos, ali, para mim não me estressar, para mim não dar mau testemunho. E aí depois a vizinhança começou a olhar a vizinhança. Aí o pessoal já ficou assim, né? Os repórteres da rua, né? Para saber o que estava rolando ali, né? Tem uns correspondentes internacionais, irmãos, ali, ali pela redondeza ali, né? Então, a segunda carta de Pedro, ela vem tratar algo que não pode existir em nós, que é a falsidade. E como é que Pedro identifica a falsidade? Ele vai identificar a falsidade quando eu digo que sou servo de Deus e, por exemplo, eu não suporto as dificuldades. Ou quando, por exemplo, eu poderia estar aprendendo com as coisas que muitas vezes eu aprendo, mas eu não estou aprendendo. E aí, alguns versículos aqui, olha o que ele vai dizer aqui, ó. No versículo 4, ele fala: pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Olha só, olha a interpretação teológica profunda aqui, ó. Por que você passa tribulação? Olha a resposta de Pedro aqui, ó. Para você ser coparticipante da natureza divina. De que forma? Por exemplo, quando Jesus veio aqui nesse mundo, ele passou de dificuldades? Muitas. E a maior delas, qual foi? A cruz. Pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ele foi naquela cruz. E aí o que acontece? Irmão, isso aqui é muito profundo. Servir a Cristo não é só simplesmente levantar uma bandeira e dizer que você é cristão. Você colocar frases de efeito lá no Facebook para você fazer uma moral com as pessoas que seguem você, para dizer que você é espiritual. A palavra vai nos dizer que somos coparticipantes da natureza divina, porque ele nos livra da corrupção das paixões deste mundo através das lutas que nós passamos. Porque quando passamos pelas lutas, nós vamos começar a entender um pouco do sacrifício de Cristo. Aí ele vai dizer o seguinte, vamos voltar no versículo 3. Visto que como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E aí no versículo 5 ele vai dizer, pulando agora para o versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude conhecimento. Ou seja, quando eu começo a analisar o que Cristo fez por mim, eu começo a ver as dificuldades que eu passo de uma outra forma, e saber que elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí ele vai dizer que esse conhecimento, essa vida que Deus me propõe a viver para que eu tenha um bom testemunho, ela vai seguir uma sequência. Eu devo, com diligência ao meu chamado, que eu entendo de quem eu sou na minha identidade em Cristo, eu vou associar tudo isso com a fé e a virtude. Com a virtude, o conhecimento, e com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a piedade. Olha só, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Aí ele finaliza, porque estas coisas, que coisas? Essas que nós lemos, a piedade, a fraternidade, a perseverança, o domínio próprio, ó, existindo em vocês, e em vós aumentando. Não só existe, mas deve aumentar. Porque se você não aumentar, vai diminuir. E aí, aumentando em vós, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que Pedro vai nos ensinar aqui? Que eu preciso desenvolver em mim o caráter do reino. O caráter para que as falsidades da nossa carne não me corrompam. E aí eu dei um mau testemunho. Ele vai dizer, por isso reunido toda a vossa diligência, associai a vossa fé,
Você tem fé em Cristo? Tem. Mas não é. Agora você vai ter que mobilizar essa fé. Como? Com a virtude. Valores que estão no reino de Deus. Valores que nós conhecemos e aprendemos todos os dias. E aí, irmãos, você vai enfrentar um inimigo. Diga, eu vou enfrentar um inimigo. Um inimigo chamado carne. Um inimigo chamado vontades e desejos. Por exemplo, a vida, por exemplo, no qual de comodismo, nós somos levados, por exemplo, ao comodismo. Somos levados a uma vida de inconstância. E essa vida de inconstância não vai permitir que a minha fé se associe a esses valores que Jesus não me ensinou. Por isso que nós congregamos, por isso que nós discipulamos, por isso que nós devemos ter uma vida de piedade. Ele vai falar sobre a vida de piedade. E aí é uma série de valores que eu preciso internalizar. O domínio próprio. Lembra lá que eu falei do meu testemunho? Irmão, se eu na carne, irmãos, naturalmente eu ia brigar com aquela mulher lá. Eu ia discutir. Mas o Espírito Santo, o que ele fez? Não, eu vou te ajudar, tu não vai cair. Te domina aí, te acalma. Não vai brigar, não. E, irmãos, eu estava ali, irmão, já assim... Eu já pedindo, clamando, eu já estava quase, irmão, fazendo uma vigília já ali para o Senhor me ajudar. Para mim não dar mal testemunho. E aí o domínio próprio, a perseverança. Irmãos, como nós precisamos de perseverança? Sabe quando é perseverança? Quando você está passando... tem um irmão que todo dia ele me liga, me manda mensagem pedindo dinheiro. Rapaz, eu não sei de onde que tiraram que eu tenho dinheiro, porque até hoje eu quero entender isso. É sério. Ô Senhor, eu recebo. Você vai me ter dinheiro, Pai, eu recebo. Em nome de Jesus, mas porque é para ajudar. Mas, irmão, o pessoal acha que eu tenho dinheiro. Tenho dinheiro não, irmão. E o irmão todo dia me liga pedindo dinheiro, me ajuda com isso. Aí eu falo, irmão, vamos lá na igreja lá. Não, domingo eu tô lá. Aí olha a história dele. Aí quando chega domingo, ele fala assim, poxa, pastor, não deu não, mas só tem aquele valor lá? Aí para mim... Tirei ele de tempo, eu falo, não, eu estou em mãos um dinheiro. Aí, poxa, mas não deu para ir no culto. Estou aqui com alguém aí, mande o Pix para mim. Eu falo, não, estou sem Pix, irmão. Para ver se a criatura vem para a igreja. Aí eu falei assim, meu filho, você tem Bíblia aí? Tenho, abre aí. Mateus 6,33, lê aí. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. O que ele quer? Ele quer as coisas, mas ele não quer Deus. E eu dei o versículo da prosperidade. Irmãos, não se trata de vir pedir dinheiro a Deus. Significa você buscar a Deus e Deus vai entender a sua situação e vai abrir as portas para você. Entendeu? Talvez ele está orando por emprego. Eu estou procurando emprego. Eu falei, meu irmão, quem pode dar um emprego está aqui na igreja. É o Senhor. Vem assistir um culto. Vem buscar, vem clamar. Mas vem. E bons testemunhos na nossa sociedade. Fazer o que todo mundo faz, o mundo já faz. Tem muitos para fazer, né? Mas para dar um testemunho verdadeiro de servos, são poucos. Sabe por quê, irmãos? É muita renúncia. É muita renúncia, é muita renúncia, é muita renúncia. E aí Pedro, os teólogos vão dizer que esse é um confronto que Pedro faz na sua carta, de quando eu não quero perseverar para que essas coisas existam em mim, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade. Fraternidade é ajudar o irmão, ajudar o próximo. Irmãos, sem querer, sem interesse. Sabe por que eu ajudo as pessoas que batem na minha porta quando eu tenho? Mesmo às vezes sem às vezes eu poder muito. Porque eu entendo algo. Porque fazer para nossa família, nós fazemos. Claro, isso aí é nossa obrigação. Eu vou já falar sobre isso. Mas também nós devemos ajudar aqueles também que não conhecemos. Uma vez eu aprendi uma lição com a pastora Terezinha que foi muito profundo. Tem coisas que nós aprendemos no dia a dia. Tem coisas que o que eu vou pregar aqui não vai ensinar mais do que uma atitude. E a pastora Terezinha fez um qualicamp comigo. Uma vez nós fomos, já estou terminando, fazer um serviço. Aí nós paramos no posto, ela viu que estava sem gasolina no carro, ela falou assim, apóstolo, encoste aí, eu vou colocar uma gasolina no carro. Aí ela pegou,
colocou R$20. Nós podemos chegar, acho que pegamos umas camisas, né? Minha pastora, uma encomenda de camisa. Aí bateu uma pessoa assim, ei, irmão, me dá uma ajuda aí, não sei o que. Eu falei, poxa, irmão, hoje eu acho que eu não tenho. Ainda olhei para ver se tinha alguma coisa. Aí minha pastora tirou R$10, dei para ele, apóstolo. Aí eu falei, eu olhei para ela, sério? Tá aqui, meu irmão. Aí, poxa, muito obrigado, irmão, Deus abençoe vocês. Aí ela falou para mim assim, apóstolo, sabe por que eu ajudo? Porque eu já passei fome, já passei dificuldade. Eu já pedi na rua. E eu sei, quando eu vejo uma pessoa pedindo, eu sei que eu já estive naquele lado ali. Aí eu pergunto, faz falta, minha pastora? Deus só multiplica. Porque aquele que ajuda o próximo, empresta quem? Tem alguém que paga melhor, irmãos, do que Deus? Sócrates me falando ontem que passa uma pessoa lá no empreendimento dele. O Sócrates é um microempresário, tem uma cafeteria ali na Compensa, do lado de uma academia. Eu fui lá, né, Sócrates, conhecer, e ali passa um rapaz, ei, varão, vê aí 2 pães, aí na hora, e ele vai lá e dá o pão para aquela pessoa. Isso é bonito, né? Então o que eu quero dizer é assim, nós não fecharmos o nosso coração. E sobre o amor, querido, que é o vínculo da perfeição. Amar é uma palavra bonita, mas é difícil de viver. É difícil de viver. Mas eu olho para Pedro, minha apóstola, um homem que era um homem difícil, né? E ele tinha muitas dificuldades, mas depois se transformou em um homem cheio de amor. Deus quer fazer assim com cada um de nós nessa noite. Que ensinar algo e não viver aquilo que de fato está registrado nas Escrituras. E ele fala que quando eu ando dessa forma, permitindo que essas coisas cresçam em mim, ele vai nos dizer que eu vou estar sendo frutífero no pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas estão, pois aqueles a quem estas coisas estão presentes, que nós falamos, ou melhor, pois aqueles que essas coisas não estão presentes, ele diz que nós somos cegos. Ou seja, se esses valores não estão existindo em mim, na verdade, ele diz que eu sou cego, vendo somente o que está perto, esquecendo da purificação dos meus pecados de outrora. Ou seja, aquilo que eu vivi com Cristo foi só uma experiência rápida. Porque tem um detalhe na vida com Deus. Quando você aceita Jesus, começa o teu primeiro discipulado. Depois tem o segundo, e ninguém consegue entrar nesse segundo. Sabe o que é viver o segundo? É voltar a viver a experiência do primeiro. E é difícil. É um desafio, sabe por quê? Porque a carne vai nos enganar todos os dias. Redes sociais, questão de alimentação, questão de não ler um livro, de não ler a Bíblia, de não meditar na palavra, de ser edificado. Porque no fundo, irmão, sabe quem nos muda? Verdadeiramente é só o Senhor. A igreja tem a sua contribuição, os pastores têm a sua contribuição, mas isso são sementes que nós estamos plantando. Mas sabe quem vai dar o crescimento? É Deus, a partir também daquilo que você permite. Eu e a bispa conversávamos essa semana, agora vou orar, e nós estávamos analisando, dizendo o seguinte, que o que falta para muitos de nós, e o diácono Eudes também vou falar o que ele disse também sábado, foi maravilhoso. O que nos falta para nós é aprendermos a ter autorresponsabilidade. Por exemplo, eu não posso fazer aquilo que é para você fazer, nem Deus vai fazer aquilo que é para você fazer. Então eu preciso de fato me conscientizar, organizar a minha rotina e fazer a diferença. E finalizando, o diácono Eudes falou que uma das coisas que nos faltam de fato é obediência. Nós fomos chamados para obedecer, né? Hoje, por exemplo, tivemos a convocação ali. Estavam, graças a Deus, ali aqueles que alinhamos obediência para cumprir o chamado. Ninguém cumpre o chamado sem obediência. Então precisamos ser obedientes à liderança, obedientes ao Senhor, principalmente, obedientes à sua palavra. Não só, como também foi dito hoje também lá no nosso concílio, examinar as Escrituras. Nós temos que ter o cuidado de examiná-las, tirar um tempo para meditar. Porque pensa o seguinte, se Deus está vendo que você está chegando com mais de 1000 para ler a palavra, já fez para viver a sua vida, Ele não vai se revelar para você.
Tinha pessoas que estavam diante de Jesus e não entendiam, porque Jesus falava por meio de parábolas. Ele falou, mestre, por que eles não entendem? Ele falou, olha, porque a vós outros foi dado conhecer o mistério do reino dos céus, não a eles. Porque, em outras palavras, Jesus está dizendo, aquele que quer aprender vai se chegar a ele. Irmãos, até hoje eu vou orar e falo, Senhor, me dá a revelação da tua palavra, eu quero entender a tua palavra. Porque quando eu entendo a palavra, ela me confronta e isso vai produzir mudança, e as mudanças que agradam ao Senhor. Amém? Vamos orar? Quem recebe essa palavra? Você pode aplaudir o Senhor, então?